Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Go. Hoje vamos estar retomando o nosso desenvolvimento. Na aula anterior a gente finalizou o componente de configuração e hoje a gente vai estar entrando mais nessa parte do modelo, que é vai ser o nosso representante, né, dos dados que a gente vai manipular no banco de dados e vai ser os objetos que a gente vai estar transferindo e recebendo pela nossa API. Então, a parte de configuração, vou fazer só mais uma revisão. Também vou trazer uma dica aqui de uma ferramenta bem legal para transformar estruturas de JSON já em estruturas do Go. E aí é bem legal essa ferramenta. Vocês vão, de início, é normal vocês terem alguma dificuldade. Então, essa ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês também vai ser de grande ajuda. Vou fazer só uma revisão aqui do que a gente fez. A gente começou a trabalhar em cima do nosso arquivo de configuração. A gente deixou ele dentro de uma pasta interna. E dentro dessa pasta interna a gente criou uma outra pasta chamada config. Nessa última pasta config, dentro dela a gente criou um arquivo também com o mesmo nome, chamado config.go. E o pacote, por sua vez, ficou com o pacote config. Tudo isso vai facilitar a gente importar e também localizar esse pacote em outros momentos. Por que eu coloquei dentro da pasta interna? Porque isso daqui é uma configuração que diz respeito apenas ao nosso sistema. Então, eu não quero que ninguém de fora possa pegar esse nosso código e querer reaproveitar isso. Porque pode ser que não faça sentido para outra pessoa utilizar esse arquivo. Tá? Então, aqui a gente criou primeiro umas constantes para definir se o nosso sistema está rodando em modo desenvolvimento, se ele está rodando em modo de homologação ou produção. Depois, eu criei aqui uma estrutura config, onde eu tenho algumas propriedades. Logo em seguida, eu criei uma outra estrutura com as configurações de banco de dados. Depois, eu compus, dentro da minha estrutura config, eu compus a configuração do banco de dados. Ou seja, ele meio que está compondo agora, está dentro da config também as configurações do banco. Eu criei assim separado, poderia ter criado tudo junto, poderia, mas eu criei assim separado porque dependendo da lógica que a gente vai precisar, da necessidade, pode ser que depois eu possa ter mais de um banco de dados conectado no meu sistema. E aí eu poderia facilmente aqui transformar isso em uma lista de configurações de banco de dados. Tá? Eu poderia ter algo assim, ó. Poderia ter algo assim, e automaticamente isso daqui vira para mim uma lista de configurações de banco de dados. Eu poderia ter várias configurações de banco de dados, cada uma para atender uma necessidade. Eu tenho um banco aqui de dados para teste, tenho um banco para homologação, tenho um banco para produção. Então, poderia fazer esse tipo de lógica aqui também. Então, por isso que eu deixei a configuração do banco de dados separado. Ok, depois eu criei um construtor e uma função também normal. Os dois são uma função normal, tá? Aqui é uma função Go, isso aqui é outra função Go. Eu chamo ele de construtor porque, seguindo a convenção do Go, para que ele seja um construtor, basta eu dizer que ele tem o mesmo nome da estrutura que eu estou construindo e a palavra new na frente. Então, automaticamente, isso daqui, por convenção, tá? Identifica para os programadores Go que isso aqui é um construtor. Tá? Mas, de fato, isso daqui, para a linguagem, é apenas mais uma função Go, normal. Disse que eu vou receber algumas configurações de entrada. Estou trabalhando com ponteiro para evitar duplicar dados. E também estou devolvendo a configuração também via ponteiro. Então, veja que a primeira coisa que eu faço é inicializar uma configuração, também trabalhando com ponteiro. E aí eu começo a analisar a configuração que foi me passada aqui pelo parâmetro. Se me veio vazio, ou se não tem nada lá do serve port, eu executo o default config e populo toda a estrutura desse config que eu acabei de criar aqui em cima. Eu vou até mudar o nome aqui para não ficar confuso aí para vocês. Então veja que eu tenho uma config que a pessoa está me passando. Eu vou analisar se essa config que ele está me passando, se tem informação lá dentro. Se tiver no mínimo serve port, eu assumo ela como configuração padrão.
Ou seja, se ele me passou aqui, eu vou verificar se ele tem no mínimo serve port. Se tiver o serve port, eu assumo a configuração dele e avanço aqui. Pode ser que eu precise melhorar essa lógica, vai depender aí se a gente detectar alguma coisa errada ou não, mas no momento seria isso. Ah, não tem no mínimo essas duas informações aqui, aí eu carrego a configuração padrão. Inclusive, eu poderia até fazer logo assim. Deixa eu mudar, porque isso daqui pode dar algum tipo de problema a longo prazo. Então, eu assumo aqui que eu estou recebendo já a config padrão e logo em seguida eu vou analisar se ele está me passando alguma informação aqui dentro. Então, vou negar aqui a condição, vou negar essa daqui também. Aliás, vou deixar assim. E esse meu local aqui eu coloco aqui em cima. Eu apago esse else. Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou carregando logo a minha configuração padrão. Ah, Zé, por que tu mudou a lógica? Porque, digamos que o cara me passa só o serve port. Se ele me passou só o serve port, na lógica que estava, poderia que o meu sistema parasse de funcionar. Vai que ele não me manda os dados de banco de dados, se ele não me mandar os dados ali mínimos para o meu sistema funcionar. Quais são os dados mínimos para o meu sistema funcionar? Eu preciso no mínimo da porta e eu preciso no mínimo da configuração de banco. Essas outras aqui, no momento, eu ainda não estou usando. Mas se ele não me passar no mínimo essas duas, o meu sistema ia dar problema. Então, por isso que eu já carreguei logo aqui a configuração padrão. E aí, se ele me passou as configurações dele, eu vou pedir para sobrescrever pela configuração que ele me passou. E aí, nesse momento aqui, o Go ele é inteligente, que ele vai modificar apenas os dados que está faltando dentro da estrutura. Vamos até fazer um teste aqui rapidinho. Aliás, deixa eu continuar aqui, senão não vou terminar a lógica. Beleza, então eu carreguei a configuração padrão, depois verifiquei aqui as variáveis de ambiente. Então, só revisando. Existem 3 formas de você passar a configuração para um aplicativo. Configuração default a nível de código, configuração via arquivo e configuração via variáveis de sistema. A prioridade máxima é a configuração que são salvas nas variáveis de sistema. Em segundo lugar, vem as configurações de arquivo. E em terceiro lugar, as configurações default dentro do código. Tá? Lembrando que a configuração dentro do código é a mais chatinha de você trabalhar, porque se você precisar modificar alguma coisa, você vai ter que compilar o sistema novamente e fazer deploy tudo de novo. Então, por isso que ela é uma configuração assim que vocês têm que trabalhar com bastante cuidado, né, para não colocar dados sensíveis nem nada do tipo. Também o mais importante, vocês têm que ter mecanismos para que ele possa mudar as configurações conforme a necessidade. Ok, então eu vou verificar aqui as variáveis de sistema, se está vindo lá um serve port, se está vindo um serve web UI, open browser, e vou verificando cada uma delas. Se cada uma delas eu achei na variável de sistema, eu substituo a configuração padrão ou a configuração que ele me passou pela configuração que está na variável de ambiente. Então, se ele me passou lá um serve port, eu vou assumir essa configuração que eu achei na variável de sistema do sistema operacional e vou substituir ela, ou seja, ela tem prioridade máxima. No final, eu devolvo novamente o meu objeto de configuração, tá? Eu devolvo ela para a pessoa que invocou, né? Para quem está consumindo isso. Depois eu criei uma outra função que também trabalha com ponteiro. Ela devolve o ponteiro de um arquivo de configuração, na verdade de uma estrutura de configuração. E aí aqui eu deixei já por padrão algumas configurações a nível de código. Então, caso eu não ache configuração nenhuma, eu vou assumir essas configurações por padrão. Beleza. Lá no meu arquivo main, eu inicializei a minha configuração default, vazio, não tem nada dentro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi verificar se eu acho um arquivo de configuração que eu consiga ler alguma coisa dele. Então eu estou verificando aqui se eu acho um arquivo. Começo a ler o arquivo. Depois eu transformo ele de JSON, transformo ele de volta na minha estrutura, ou seja, a minha estrutura aqui em cima, eu jogo os dados para dentro dela, então por isso que eu coloquei aqui. E aqui, como eu estou trabalhando com ponteiro, ó, aqui ele é um ponteiro também, tá? Se não fosse um ponteiro, se fosse uma variável normal aqui em cima, aí eu teria que passar aqui embaixo o endereço dela. Então, como eu já estou trabalhando aqui em cima com ponteiro, por isso que aqui embaixo eu não passei. Porque às vezes vocês podem se confundir, criar uma variável normal aqui, passar apenas a variável, não vai funcionar. Ele não vai conseguir guardar os dados dentro da variável que você quer. Ou seja, aqui é necessário vocês sempre passar o ponteiro de uma estrutura onde vocês querem guardar os dados. Ok, carreguei o arquivo de configuração ou não, passei ele para dentro do meu construtor, aquele meu default config. Então aqui no meu default config, eu estou recebendo justamente essa configuração aqui. Estou passando para ele. Aí ele vai fazer todas essas validações, procedimentos, e no final
ele vai me devolver a config, e aí a partir daí o meu sistema agora vai trabalhar com essa config. Beleza. Voltando aqui no ponto de transformar a estrutura em JSON e JSON em estrutura, eu vou trazer logo aqui também já a dica que eu falei. Então, digamos que às vezes você vai trabalhar com um objeto muito complexo. Tá? Você está recebendo uns dados aí em JSON muito complexos que você não está sabendo como é que você cria essa estrutura. Como é que você pode fazer para facilitar a sua vida? Existe uma ferramenta, essa ferramenta JSON to Go, ela é uma mão na roda, tá? Para quem às vezes está com dificuldade de entender uma estrutura que você está recebendo ela em JSON, como é que ela poderia ficar via nível de código Go. Então, vou colar aqui um JSON de um lado. Veja que ele vai... deixa eu ver aqui porque ele está reclamando. Provavelmente é a indentação. Deixa eu só remover aqui a indentação. Pronto, removi toda a indentação. Deixa eu colar aqui de novo. Pronto. Então veja que ele gerou para mim como é que ficaria isso daqui em Go. Então eu vou copiar isso, vou colar lá no sistema, que eu vou desfazer só para ficar indentadozinho bonitinho. Eu vou colar aqui de novo no nosso config. Aliás, eu vou colar nesse aqui do lado só para a gente ver como é que ele criou para a gente. Aí a gente compara os dois. Então veja que ele criou da seguinte forma. Ele criou aqui um auto-generated. Esse nome aqui você substitui pelo nome que você quiser dar. Então eu poderia colocar aqui um config. Tá? Você poderia dar o nome que você quiser. Então, geralmente quando você vai lá no JSON to Go é porque você quer criar uma estrutura de alguma coisa que você vai trabalhar, mas que você não está sabendo como é que poderia ficar aquilo em Go. Ok. Então veja que eu coloquei aqui um nome qualquer só para não ficar o auto-generated, e vamos comparar aqui com os dois. Então veja que ele criou aqui um serve port, deixou tudo minúsculo, a anotação aqui ficou idêntica, web UI, open browser, mode, e aqui teve uma diferença, o dbconfig, ele colocou tudo dentro de uma estrutura só, e a gente colocou separado. E observem também que o DSN não veio, porque não tem lá na estrutura, que a gente não tinha. Ou seja, ele criou friamente uma estrutura Go, a partir de um JSON. Então veja que esse nosso JSON ficou exatamente dessa forma. Aqui eu poderia ainda dar mais uma melhorada. Então eu poderia remover toda essa estrutura aqui, colocar ela para fora. Eu coloco aqui o type e aqui na frente desse aqui eu coloco de volta. Então agora ele ficou meio que idêntico, certo? Por que é interessante, Israel? Às vezes a gente separar assim, os componentes, as estruturas. Porque às vezes você vai ter uma lógica diferente para cada necessidade. Imagina que eu tivesse aqui um JSON onde eu estou recebendo os dados do usuário e também uma lista de endereço dele. Então, como uma lista de endereço ela é diferente dos dados do usuário, por dedução, né, você poderia imaginar que eu poderia ter uma tabela só para guardar endereço. E aí, em vez de eu ter tudo dentro de uma estrutura só, eu separo a lista de endereços porque eu sei que o usuário mais para frente ele vai poder adicionar ou remover endereços. Então, digamos que a gente tivesse isso daqui. Deixa eu criar aqui um JSON rapidinho. Então, digamos que eu tenho aqui uma pessoa, então eu tenho aqui um nome. E dentro desse cara, eu teria o endereço dele. Então, eu teria aqui um que também é um array e aqui dentro eu tenho os endereços dele de fato. Então, como é que isso daqui ficaria no Go? Então, veja que ele criou para mim dessa forma. Então, ele criou aqui, auto-generated. Então, deixa eu colocar lá. E veja que ele, de fato, ele entende que isso daqui é um array, Tá vendo? Auto-generated. Então, que eu poderia ter aqui um cadastro de pessoa, né? Então, pessoa. A pessoa tem um endereço. Mas dessa forma, pelo menos no meu entendimento, não fica legal, porque nem sempre eu vou querer usar a pessoa e, junto com ela, usar o endereço. Imagina que eu vou, sei lá, imprimir uma etiqueta para colocar nos correios. Beleza, aí eu pego a pessoa, pego o endereço. Mas digamos que eu vou pegar uma pessoa para gerar digamos, um documento qualquer que não precise do endereço. Aí eu não precisaria ter o endereço lá dentro do objeto e nem puxar isso do banco de dados para não carregar dados desnecessários. E aí como é que eu poderia fazer? Eu poderia justamente pegar esse cara aqui, jogar ele para fora, joguei ele para fora, dei um tipo nele aqui. Não preciso criar aqui que ele é um array agora. Eu vou me preocupar só com o endereço no momento. Ou seja, um endereço. Eu não me interessa se ele vai ser uma lista amanhã ou depois. E aqui eu colo de volta aqui o endereço, tá? E eu ainda poderia fazer assim, digamos que eu quisesse trabalhar com a lista de endereço, eu poderia fazer aqui, eu criar mais um tipo. Então type lista endereço.
E esse lista endereço, ele é o quê? Ele é um array de endereço. E aqui eu uso o lista endereço no lugar do endereço e automaticamente esse cara aqui já é uma lista desse aqui. Ou seja, eu teria essa mesma estrutura aqui, só que bem separadinho. Eu poderia uma hora usar só o endereço, se eu quiser reaproveitar isso em outro lugar, e outra hora eu posso usar o lista endereço, que aí eu uso uma lista para fazer isso. Poderia criar também métodos aqui para fazer a localização de um endereço. Eu poderia ter algo assim. Aqui eu poderia fazer alguma lógica para justamente tentar localizar um endereço dentro de uma lista de endereço. Tá? Poderia, digamos, criar aqui um loop, um algoritmo aqui de ordenação, alguma coisa que facilite essa minha localização desse endereço. Eu poderia ter mais ou menos uma lógica desse tipo, onde eu vou procurar um endereço dentro de uma lista de endereço, e aí no final eu devolvo o ponteiro dele lá dentro da lista. Eu não devolvo nem de fato o endereço em si, eu devolvo o ponteiro, que aí a pessoa vai conseguir manipular lá de dentro da lista que eu tenho, ele vai conseguir acessar os dados que ele precisa. Tá? E aí, para onde esse lista de endereço vai, ele já vai com o search dentro dele. Então, é por isso que às vezes é interessante, é legal você usar essa ferramenta aqui, mas só se for uma coisa muito simples que você não precisa modificar. Mas é sempre bom você criar sua estrutura de dados bem definida, bem organizada, para você poder reaproveitar e também fazer outras coisas. Então, digamos que você também vai trabalhar com CEP, poderia vir aqui no via CEP, pegar um CEP qualquer, veja que ele me devolveu aqui um JSON. Poderia trazer essa informação aqui dentro do Go. O que ele está reclamando? Está faltando o... Cadê essa extensão aqui que eu estou usando? Porque está faltando aqui as aspas. Tá, então ele trouxe aqui para mim uma estrutura. Veja que aqui já é uma API de CEP, onde eu teria mais informações. E aí em cima disso daqui eu vou trabalhar manipulações de dados que eu estou recebendo via aquela API. Então veja que é muito prático essa ferramenta. Ok, então vamos só dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, a nossa configuração está terminada. Vamos só rodar um teste aqui e ver se realmente está bem direitinho. Então, digamos que eu passe aqui no meu JSON. Eu vou jogar fora isso aqui tudo. Vou jogar fora isso aqui tudo. E vamos ver se o sistema, se ele está funcionando assim. Porque ele vai precisar daquelas outras configurações. Mas vamos ver se ele funciona mesmo assim. Porque é para ele substituir lá uma configuração pela outra. Aqui é a versão antiga. Eu ainda não compilei. Então veja que... Deixa eu aumentar aqui a fonte. Veja que ele carregou lá a porta 5050. Tá falso, o modo ficou vazio. Depois, vazio, o driver, o host, a porta, o user tal aqui e ficou só o SQLite. Então veja que realmente tinha um bug lá naquela outra primeira versão que a gente fez da configuração, porque ele não estava preparado caso o usuário passe apenas 2 ou 3 informações e o restante ele não passe. Então vou compilar de novo, agora vamos ver se ele resolveu. Executar de novo. Então veja que agora ele trouxe 9090, ficou true, true, production, SQLite, vazio, 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 e o DB name SQLite. Então veja que agora sim está no comportamento que a gente quer, pois se o usuário deixasse de passar aqui o WebUI, o Open Browser, o modo e aqui no mínimo o driver, o meu sistema ele ia dar problema, principalmente aqui por conta do drive que estaria faltando. Entendeu? Agora, ele está pegando apenas as configurações que eu passei aqui para ele. Deixa eu passar aqui, na verdade... Deixa eu validar aqui de novo. 85. Não estou passando variável de ambiente, então ele deve pegar essas configurações e depois tentar substituir pela outra. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ainda está com um bugzinho. Vou executar. Está 9090, ele deveria carregar 8085. Então ainda está com um pequeno bug aqui. Deixa eu só pensar aqui. Está acontecendo. Tá, aqui ele está realmente de fato sobrescrevendo tudo lá dentro. Então, deixa eu ver.
New serve port, eu estou passando o serve port, então ele deveria assumir essa configuração. Ah, de fato, ele não está... Foi uma falha minha. Ele não está entrando aqui dentro desse if. Por quê? Porque isso aqui não está vindo vazio. Então, de fato, eu teria que mudar a lógica aqui. Então, se não for vazio, e aqui, se ele for vazio, se for new, se ele não for new também, então eu tenho que negar aqui essas duas expressões. Ou seja, se ele não for vazio, ele quem? O config que eu estou recebendo aqui. Se ele não for vazio, serve port também não for vazio, então ele tem que substituir por aqui. Então vamos compilar de novo. Ok. Então veja que agora ele recebeu aqui o serve port 8085, o web UI ficou falso, none, o drive none, então beleza, ele está substituindo, mas ainda não é esse o comportamento que eu gostaria. Porque nesse caso aqui, ele está jogando fora também algumas configurações que já estão dentro do default config. E aí eu não gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que ele complementasse. Como é que eu posso resolver isso? Deixa eu pensar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer isso aqui, vou colocar de volta onde o localconf vai receber meu config. Ok, então vamos dar continuidade. Aqui eu vou desfazer também. Ok, então vamos trabalhar agora em cima do nosso modelo. Tá? O nosso modelo vai ser onde vai ter os dados do nosso sistema, né? Os dados que a gente vai enviar e receber pela API. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada Entity e dentro dela eu vou criar também um arquivo chamado Entity. Qual é a ideia desse cara? Primeiro, eu estou colocando dentro do package porque caso alguém precise usar isso em uma outra solução, já vai ter a entidade pronta. Então, eu vou poder reaproveitar. Eu vou criar também uma interface, tá? Para que eu consiga passar esse meu produto como requisito para outras funções. E aí, quem implementar essa interface vai estar automaticamente permitido. A interface, ela nada mais é do que um contrato. Eu estou fazendo um contrato. Imagina que é o seguinte: para você poder dirigir um carro, você tem que ter alguns requisitos, né? Você tem que ter 18 anos e tem que ter uma CNH. Quem tem essa idade e tem esse documento, consegue dirigir um carro. Então, digamos que eu quero agora alugar um carro. Para que eu consiga alugar o carro, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ser maior de 18 anos, já ter aí no mínimo, se não me engano, 2 ou 3 anos de experiência dirigindo. Tá? Ou seja, a minha CNH ela não tem que estar ali no primeiro ano que eu recebi e ela eu não consigo alugar um carro, tem que ter já uns 2, 3 anos. Tem que ter também a questão financeira. Então, cada tipo de necessidade vai ter algumas obrigações. Então, trazendo para a programação, e aí a interface aqui que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu estou criando uma interface, eu chamei ela de produto interface, poderia ser qualquer nome também, e ela é do tipo interface. O que eu estou dizendo? Que alguém tem que ter uma função de string e que devolva uma string. Quem tiver cumprindo esse requisito, automaticamente assinou esse contrato e ele tem essa permissão para fazer alguma coisa ou ir em algum lugar. Então, interface é isso. São formas de você criar regras, contratos, para que uma determinada função ou código possa entrar ou executar em algum lugar. Então, é bem legal você ter esse conceito de interface, porque isso facilita bastante a vida da gente, principalmente na hora de testar, porque é diferente eu passar o tipo direto e eu passar a interface, porque se eu passo o tipo, eu sou obrigado a passar aquele tipo também quando eu for testar. Já se eu passo a interface como um requisito, quando eu for testar, eu posso criar ali um objeto falso que implemente a interface e automaticamente ele cumpre aquele requisito e entra dentro daquela função. Então eu vou criar aqui rapidinho o produto e aí já vocês vão entender mais sobre a interface. Ok, então eu tenho aqui o meu produto. Veja que o produto é apenas a estrutura, ele não tem comportamento nenhum ainda. E ele também não está implementando a interface produto. Beleza, como é que eu resolvo isso agora? Eu vou primeiro criar um método. Qual é o método que a minha interface ela pede? Ela pede que o cara tenha o método string e que retorne uma string. Ok, então eu vou
copiar isso daqui, vou criar aqui uma função, vai receber aqui um P, que é um ponteiro de produto, vou colar aqui a minha string, que devolve a string, e agora eu vou fazer o seguinte, data, erro, json.marshall, vou receber aqui o P, if erro diferente de new, log.println, erro.erro. E os meus dados vão retornar return string de data. Pronto. Automaticamente, o Go, ele entende que se eu estou implementando isso daqui para mim, ele entende que ele implementou a interface. Então, diferente do Java ou de outras linguagens, é explícito. Por exemplo, aqui eu teria algo desse tipo assim, ó, implements, product interface. Eu teria algo desse tipo em outras linguagens, né? Eu sou obrigado a colocar dentro do tipo aonde eu estou trabalhando que ele vai implementar a interface fulana de tal. Já que no Go não. Ele, tempo de compilação, ele olha para cá e ele vai dizer, olha, eu achei uma interface. Ele vai procurar os outros estruturas e os métodos que as outras estruturas têm. Se ele achar alguém que implementa a mesma assinatura disso, ele vai dizer, ok, esse cara aqui ele está implementando essa interface. Como eu tenho um produto, é provável que eu vá ter também uma lista de produtos, certo? Então eu vou colocar aqui um outro tipo, lista, produtos, e ele é o que? Estrutura. E aqui dentro eu vou ter uma lista, que vai ter uma lista de ponteiro de produto. Por que disso? Porque eu não quero ficar fazendo cópia de produto toda hora. Se eu colocar só assim, eu estou criando uma lista de produtos. Então, toda vez que eu adiciono, eu estou duplicando esse produto para dentro dessa lista. Então, eu tenho um produto lá fora que eu estou criando, eu estou duplicando ele aqui dentro. Então, dependendo da situação, pode ser uma lista muito grande, eu vou ter a informação duplicada várias vezes. Então, colocando uma lista de ponteiro de produto, aonde eu crio o produto lá na origem, eu já assumo o endereço dele aqui dentro. Ou seja, eu não preciso ter que duplicar a informação. Vou colocar a anotação aqui também para JSON. Então, aqui vai ser, vou chamar de lista mesmo. Vou criar aqui um construtor, para que ele crie um produto para mim. Então, vou criar aqui uma função, apenas por convenção, tá? Isso aqui ele não tem nenhum vínculo de fato com esse cara. É uma função normal. Então, apenas seguindo a convenção do GoAway, se eu estou criando um construtor, eu dou a palavra new para ele e o nome da estrutura que eu estou criando. New produto, ele vai receber alguns dados. Então, por exemplo, eu vou receber aqui um nome, vou receber um código, vou receber um preço. Eu acho que é suficiente para eu criar um produto. E no final, eu vou devolver um ponteiro de produto. Aqui, eu vou retornar, vou dar um return, já em um endereço, né? Por isso que eu coloquei aqui o comercial. Já estou dando um retorno em um endereço. De quem? De produto. E aqui eu vou estar usando o nome, que é o nome que eu recebi ali em cima. O código, que eu também recebi. E vou estar devolvendo o preço, né? Preenchendo o preço, na verdade, que eu recebi aqui em cima. Observe que está alguma coisa errada aqui. O que é que está faltando aqui? Está faltando eu colocar os tipos aqui, né? Está faltando eu colocar os tipos aqui nos dados que eu vou receber na função, nos parâmetros. Qual é o tipo do nome? É uma string. Qual é o tipo do código? Também é uma string. Qual é o tipo do preço? Então, vamos lá. O preço, aqui também está com o tipo errado. Ele, na verdade, ele vai ser um float. Vou colocar aqui um float 64. E aqui eu vou colocar um float 64 também. Pronto, resolvido. Ainda utilizando o GoAway, veja que eu tenho aqui, ó, nome string, código string, preço float. Será que não tem como eu agrupar isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar fora esse string aqui. E aí eu vou deixar só o último. Dessa forma, o Go ele entende que o nome e o código são do tipo string. Só o preço que é float. Então, bem legal. Eu poderia ter aqui várias outras informações, como, por exemplo, a data que foi criado. Criado em. Então, ele assume que essas três variáveis, nome, código e criado em, é do tipo string. E só o preço é float. Mas eu poderia fazer assim, ó, colocar o preço aqui
depois colocar lá e só o string lá no final? Não, ele vai reclamar porque ele vai dizer que nome e código não é do tipo float. Aí eu teria que colocar assim também, ó. Colocar o string aqui e separar assim de novo. Então, nome e código é string, preço float, criado em string. Só que não faz muito sentido, porque se esse aqui é string também, eu já agrupo ele logo ali com os demais, ó. Já agrupo ele aqui, ó, já agrupei, porque se esse é string, 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 então já agrupo logo todo mundo que é do mesmo tipo junto, coloco o tipo apenas no último, e o preço aqui, que é diferente, aí eu boto o tipo nele. Então esse aqui também é bem legal do Go, tá? Você consegue fazer esse agrupamento, né? Você está declarando aqui os parâmetros e você já agrupa aqui os tipos semelhantes, e aí poupa também para não ficar um código muito extenso. Então eu já tenho aqui a minha entidade de produto pronta, finalizada. Ela tem apenas uma interface que, no momento, apenas o produto está implementando ela. Poderia implementar ela também na minha lista de produto? Posso. Não vai ter problema não. Então, para implementar aqui, vou apenas mudar aqui o tipo. Pronto, a minha lista de produtos também está implementando agora a interface, porque ela tem aqui a mesma assinatura que a interface tem. Então, tanto lista de produto como o produto, eles implementam a mesma função que retorna um texto. O modelo já está pronto, e aí a gente vai iniciar agora com a parte aqui de conexão com o banco de dados. Depois a gente vai para as regras de negócio e por último a gente vem aqui no nosso roteador e no nosso servidor HTTP, onde a gente vai criar a nossa API. Fechou, pessoal? Ok. Bom dia a todos e até a próxima.